Entrou por um corredor que parecia uma estreita galeria com as paredes cobertas de madeira e a abóbada rasgada. Atravessou um pátio destinado ao uso comum dos vizinhos. Tornou a entrar num corredor semelhante ao primeiro e chegou a um segundo pátio, espaçoso e quadrado, alegrado pelos arbustos em flor e pelas parras, e ao qual uma grande taça de mármore acrescentava beleza e frescura. O jovem dobrou à direita, atravessando os arbustos, subiu uma escada. Separando as cortinas da porta oeste, entrou numa habitação que, ao cair da cortina, mergulhou novamente na escuridão. O jovem dirigiu-se com passo firme para um divã, sobre o qual se deitou de barriga para baixo, com a testa apoiada nos braços cruzados. Ao entardecer, uma mulher assomou à porta e chamou-o. Vendo que não obtinha resposta, afastou a cortina e entrou. A ceia está servida e a noite está próxima. Não tens fome? Perguntou-lhe. Não, respondeu Judá. Estás doente? Tenho sono. A tua mãe perguntou por ti. Onde está? No pavilhão do terraço. Judá tranquilizou-se e ergueu-se. Bem, dá-me algo que se coma. Que queres? O que quiseres, Amrá. Não estou doente, mas tudo me é indiferente. Tu que sempre me quiseste, pensa no que pode substituir os manjares e os medicamentos. Traz-me aquilo que desejares. Pouco depois, voltou a entrar, levando num prato de madeira uma caneca com leite, algumas fatias de pão branco, um pastel de trigo moído, uma ave assada, mel e sal. Numa das extremidades do prato estava um copo de prata, cheio de vinho, e na outra extremidade uma lâmpada de bronze acesa. Iluminado o aposento, deixou ver que se tratava de um quarto de dormir hebreu. A luz deixou também ver a mulher que, aproximando uma cadeira do divã, colocou nela o prato e ajoelhou-se junto do seu senhor, disposta a servi-lo. O seu rosto era de uma pessoa cinquentenária, de tez escura, olhos negros, os quais neste momento estavam dulcificados por uma expressão de ternura quase maternal. Era uma escrava egípcia, a qual nem o sagrado quinquagésimo ano tinha podido devolver a liberdade, nem sequer ela a tinha aceitado, porque o jovem a quem servia constituía a alegria da sua existência. Tinha-o criado quando nascera, tinha cuidado dele enquanto pequeno, e não podia deixar de o servir. Judá falou apenas uma vez enquanto comia. Lembras-te, Amrá, disse, daquele Messala que costumava passar dias inteiros aqui comigo? Recordo-me. Já há alguns anos foi para Roma e hoje regressou. Fui fazer-lhe uma visita. Um estremecimento fez o jovem calar-se. Já tinha adivinhado que se passava contigo algo de grave, disse Amrá solicitamente. Nunca gostei de Messala. Conta-me o que se passou. Mas Judá tinha mergulhado de novo nos seus pensamentos e apenas respondeu às palavras da escrava. Mudou muito e não quero ter quaisquer relações com ele. Quando Amirá saiu com a louça, Judá saiu atrás dela e, passando pelo terraço, dirigiu-se para o pavilhão. Atravessou lentamente o pavilhão e dirigiu-se a uma torre construída no ângulo nordeste do palácio. Entrou nela, passando por baixo de uma cortina meio aberta. No interior reinava a escuridão, à exceção dos 4 cantos, onde se viam aberturas em forma de arco, através das quais se descobria o céu coberto de estrelas. Num dos arcos aparecia a figura de uma mulher envolta num trajo branco. Ao ruído dos passos, o leque que tinha na mão parou de se agitar. A mulher endireitou-se, perguntando: Judá, meu filho, és tu? Sou eu, mãe, respondeu este. Aproximou-se e ajoelhou-se diante dela, que lhe rodeou o pescoço com os braços, estreitando-o contra o peito e enchendo-o de beijos.
A senhora retomou a sua posição de há momentos, enquanto o filho se sentava no divã, apoiando a cabeça no seio materno. Amrá disse-me que algo de grave tinha te acontecido, começou a mãe. Quando meu Judá era ainda uma criança, eu permitia-lhe que se sentisse abatido por coisas insignificantes. Mas agora é um homem, e não deve esquecer que um dia há de chegar a ser o meu herói. A mãe falava no idioma caído, praticamente em desuso no país, mas que alguns conservavam ainda na maior pureza, para melhor de distinguirem dos pagãos. O idioma com que Rebeca e Raquel adormeciam Benjamim. As palavras da mãe tornaram a pôr o jovem pensativo, mas passado um instante tomou a mão que o acariciava e disse: Hoje, minha mãe, tive que refletir sobre muita coisa que antes não tinha entristecido a minha alma. Mas diz-me, antes de tudo, que terei de ser algum dia no meu futuro? Não, tu disse já? O meu herói. Judá não podia ver o semblante da mãe, mas pelo tom da sua voz viu que esta brincava. No entanto, pôs-se mais sério. És muito boa, mãezinha. Ninguém no mundo há de querer-te mais do que eu. Beijou-lhe e tornou a beijar-lhe várias vezes a mão. Parece, no entanto, que estás a evitar a minha pergunta. Prosseguiu. Até agora a minha vida pertenceu-te, mas isso não pode ser. A vontade do Senhor é que eu seja um dia dono de mim mesmo. Serei o teu herói, mas tens que me indicar o caminho para que chegue a sê-lo. Conheces a lei. Todo filho de Israel tem de ter uma ocupação. Eu não estou isento da lei. Pergunte-te agora: devo ocupar-me dos negócios da família, cultivar a terra, moer grão, ser médico ou ainda advogado? Gamaliel deu hoje a sua lição pública, observou pensativa a mãe. Não ouvi. Então foste passear com Simeão, herdeiro do gênio da família. Não, não o vi. Visitei o jovem Messala. Messala? E que poderá ter te dito esse jovem que te perturbou tanto? Mudou muito. Queres dizer que voltou transformado num romano? Sim, romano, exclamou para si a própria mãe. Para todo mundo, isso equivale a um tirano. Quanto tempo esteve ausente? 5 anos. A mãe ergueu a cabeça e, absorta neste pensamento, deixou-se cair na almofada. Judá foi o primeiro a falar. As palavras de Messala eram bastante mordazes, mas a entoação com que ele as disse tornou-as intoleráveis. Suponho que todos os grandes povos são orgulhosos, mas o orgulho do povo romano é diferente dos demais povos. Messala sempre teve defeitos. Quando pequeno, viu fazer troça de estrangeiros a quem Herodes recebia com respeito, mas considerava a Judéia. Hoje, pela primeira vez, troçou dos nossos costumes e do nosso Deus. Como tu me terias aconselhado, separei-me dele para sempre. E agora, minha querida mãe, queria saber com mais certeza se o desprezo dos romanos tem qualquer fundamento. Em que eu sou inferior a eles? Acaso somos um povo mais abjeto? Por que razão ainda em presença de César hei de sentir o medo de um escravo? Diz-me também, por que razão, e se na realidade tenho alma, tal como creio, não posso partir à conquista das honras deste mundo, onde quer que elas estejam? Por que não posso brandir a espada e lutar na guerra? Diz-me, minha mãe, acaso não pode um filho de Israel fazer tudo o que é lícito um romano fazer? Aquilo que perguntas, meu querido Judá, não é assunto para tratar com uma mulher. Permite que suspendamos a discussão até amanhã e que peçamos conselho ao sábio Simeão. Não me envies ao rabino, disse Judá secamente.
Pedir-lhe-ei para vir aqui. Não, eu quero mais que uma simples informação, que ele talvez me pudesse dar melhor que tu, mãezinha. Mas tu podes dar-me o que ele não pode, a resolução, que é a alma da nossa alma. A mãe procurou compreender todo o significado daquelas perguntas. Messala descende de uma estirpe ilustre. A sua família foi eminente através de muitas gerações. Nos tempos da Roma republicana, os seus antepassados eram famosos pelas virtudes cívicas e militares que possuíam. Se hoje o teu amigo se orgulhou dos seus avós, tinhas podido remetê-lo ao silêncio, enumerando os teus. Se falou dos tempos através dos quais se pôde seguir a sua linhagem, façanhas, poder, a riqueza da sua família, tinham-lhe podido desafiar uma comparação. Uma das ideias que ainda prevalece nesse tempo é a importância outorgada à nobreza das estirpes e das famílias. Um romano que faça por essas razões alarde da sua superioridade sobre um filho de Israel, sairá sempre derrotado. A sua origem data da fundação de Roma. O mais ilustre de entre os romanos não pode remontar a sua origem para lá dessa época. Venhamos a nós. Podemos? O teu pai, Judá, dorme na paz com seus pais. Mas eu recordo como se fosse ontem, o dia em que eu e ele nos apresentamos alvoroçados no templo à presença do Senhor. Sacrificamos as pombas e dei o teu nome ao sacerdote que escreveu perante mim. Judá, filho de Itamar, da casa de Ur. Este nome foi depois transcrito no registro que, à parte, era levado para os actos da Santa Família. Eu ignoro quando teve começo esse costume do registro, mas sei que estava em uso antes da fuga do Egito. E Léo afirma que Abraão fez escrever estes anais por sua conta, com seu nome e os de seus filhos, impulsionado pela promessa do Senhor que o separou a sua estirpe de todas as outras raças, tornando-a a primeira, a maior, a escolhida sobre a terra. O facto com Jacó dizia o mesmo: em sua semente serão benditas todas as nações do mundo. Isso disse o anjo a Abraão, e a terra em que repousas, dou-ta e aos teus descendentes. Os anais são perfeitamente exatos? Iliel diz que sim, e o nosso povo, que foi por vezes negligente em alguns pontos da lei, nunca o foi neste. O bom rabino estudou o livro das gerações nos seus 3 períodos, desde a promessa até a abertura do templo, até ao cativeiro e até os nossos dias. Só uma vez se interromperam os anais, e isso foi nos finais do 2º período. Mas quando a nação voltou do longo desterro como primeiro dever para Deus, Zorobabel restaurou os livros, permitindo-nos de novo continuar a descendência das famílias hebraicas pelo espaço de 2000 anos. E eu, mãe? Que dizem de mim os livros? Quanto te disse tem relação com a tua pergunta. Tu descendes em linha reta de Ur, companheiro de Josué. Queres saber ainda mais? Toma a Torá e abre o livro dos Números, e 72 gerações depois de Adão encontrarás o fundador da tua casa. Durante alguns momentos reinou o silêncio no pavilhão da torre. Obrigado, minha mãe, disse Judá, estreitando entre as suas a mão daquela. Tinha razão em não querer que viesse o bom rabino. Ele não poderia dar-me maior prazer que tu me deste. Mas para enobrecer verdadeiramente uma família, o tempo é suficiente? Tu falas da raça e eu, mãe, da nossa família. Que fez? Que conseguiu ela nos anos em que se seguiram a Abraão? Quais são os feitos que a colocam acima das suas iguais? A mãe titubeou, pensando talvez que se enganara no caminho. As notícias que Judá procurava podiam ter outro fim ulterior que o da satisfação do orgulho ofendido. Tenho a sensação, meu filho, disse acariciando-lhe a cabeça com a mão,
que o filho estreitava entre as suas. De que luto contra um adversário desconhecido. Se Messala é teu inimigo, conta-me o que te disse. O jovem referiu a sua conversa com Messala, detendo-se nas expressões de troça que deixara escapar contra os judeus. A mãe ouviu-o em silêncio. Temeu que Messala o tivesse feito duvidar da família de seus pais. Aos seus olhos, esta consequência apresentou-se mais terrível que qualquer outra. Não descobria mais que um único meio para evitar, e a ele se agarrou com todas as suas forças da sua inteligência. Nunca existiu um povo, começou, que não se tenha julgado pelo menos igual a outro. Nenhuma nação grande que não se tenha acreditado a maior entre todas. Não existe uma lei que determine a superioridade dos povos. Portanto, é inútil a pretensão como são inúteis as discussões. Um povo nasce, percorre o seu caminho e morre, de morte natural ou pela mão de outro que lhe sucede no seu poderio. Ocupa o seu lugar e escreve nomes novos sobre os seus monumentos. Essa é a história. O teu amigo de outro tempo, deitou-nos em cara. Se não entendi mal, a falta de poetas, de artistas, de guerreiros, com isso quis significar que nós não temos tido grandes homens, que é outro dos sinais de que falo. E já sabes, meu filho, que em todos os campos a nossa nação foi pródiga em grandes homens. Diante de Messala podes opor César a Moisés, Tarquino a Davi, Sua aos Macabeus, os melhores de entre os cônsules aos juízes, Augusto a Salomão, e isso bastará. A comparação terminará aqui. Mas não esqueças os profetas, grandes entre os maiores. Quanto ao que se te refere, a sua voz tornou-se trêmula e as palavras saíram pausadamente dos seus lábios. Quanto ao teu futuro, meu filho, serve a Deus, ao nosso Senhor de Israel, e não a Roma. Para um filho de Abraão, só existe glória no caminho de Deus. Poderei ser soldado? E por que não? Não chamou Moisés ao Senhor Deus das batalhas? Tens a minha permissão conquanto sirvas ao Senhor e não a César. Judá ficou satisfeito com a condição e pouco depois adormecia. Então ela levantou-se, pôs-lhe uma almofada debaixo da cabeça, cobriu-o com um xale, beijando-o ternamente e abandonou o aposento. Quando Judá despertou, o sol já estava alto sobre as montanhas. Na borda do divã estava sentada uma donzela de apenas 15 anos que cantava, acompanhando-se com o som de um nébel apoiado nos seus joelhos, que ela tocava com imensa graciosidade. A jovem, ao vê-lo desperto, deixou de parte o instrumento e esperou que Judá falasse. A donzela chamava-se Tirza, e bastava vê-los juntos para compreender que eram irmãos. As feições da jovem tinham a pureza de linhas das de Judá e denunciavam o tipo judeu. Os cabelos caíam-lhe em largas tranças sobre os ombros, tendo, no entanto, 2 caracóis soltos que lhe desciam de ambos os lados do rosto até lhe taparem as orelhas. Belíssima, querida Tirza, disse Judá contemplando-a. Belíssima a canção? Interrogou ela. Sim, e também quem a cantou. O assunto é grego. Onde a aprendeste? Recordas aquele grego que cantou no teatro o mês passado? A primeira nota que emitiu reinou um tão profundo silêncio que não perdi uma única palavra. Desse modo, pude aprender a canção. Mas ele cantava em grego. Eu canto-a em hebreu. Oh, estou muito orgulhoso da minha irmãzinha. Amrá mandou-me dizer que te trará o almoço sem que tenhas necessidade de sair daqui. Ela julga que estás doente. Diz que ontem te aconteceu uma terrível desgraça. Que se passou? Diz-mo e ajudarei Amrá a curar-te.
Ela conhece todos os médicos egípcios, que sempre foram muito estúpidos, mas eu possuo muitas receitas dos árabes, os quais são ainda mais estúpidos que os egípcios, interrompeu Judá. Achas? Está bem, deixemos isso, disse ela, aproximando a mão da sua orelha esquerda. Eu possuo algo melhor e mais seguro, o amuleto que há muitos anos um mágico persa deu aos nossos antepassados. Olha, a inscrição está quase desvanecida. E deu-lhe um amuleto que Judá examinou e logo lhe devolveu, dizendo: Eu não acredito em amuletos. Tirza ergueu para ele os olhos cheios de assombro. Que diria Amrá? Os pais de Amrá acreditavam nos remédios e nos sortilégios. E Gamaliel? Gamaliel chama-lhes malditas invenções dos incrédulos. Tirza fitou duvidamente a argola. Que devo fazer dela? Leva-a, minha querida irmã. Fica-te bem, aumentando a tua beleza, embora creia que não tens necessidade disso. Satisfeita, colocou de novo o amuleto na orelha, precisamente na altura em que Amrá entrou no aposento, transportando uma vasilha, um jarro com água e uma toalha. Como Judá não era fariseu, as suas abluções foram rápidas e simples. A escrava saiu e Tirza dedicou-se a penteá-lo. Entretanto, a sua conversação prosseguia. Que dirias, Tirza, se soubesses que vou partir? A irmã, surpreendida, deixou cair os braços. Vais partir? Quando? Para onde? Por que razão? Judá riu-se. Quantas perguntas, curiosa! Depois acrescentou: Tu conheces a lei. Exigimos a todos uma ocupação. O nosso pai deu-nos o exemplo. Tu mesma me desprezarias se gastasse na ociosidade tudo quanto acumularam a sua indústria e sabedoria. Vou a Roma. Oh, quero partir contigo. Não, tu deves permanecer com a nossa mãe. Se ambos a deixássemos, morreria. O rosto de Tirza empalideceu. Ah, sim, mas é realmente necessário que partas? Em Jerusalém podes encontrar tudo o que necessitas para ser comerciante, se esse é o teu ideal. Não é esse o meu desejo. A lei não exige que o filho siga a mesma profissão que seu pai. Que queres ser? Soldado, respondeu ele com orgulho. As lágrimas assomaram aos olhos de Tirza. Vão matar-te. Seja, se for esta a vontade do Senhor. Mas Tirza, nem todos os soldados morrem violentamente. Tirza deitou-lhe os braços ao pescoço como que para o deter. Somos tão felizes. Fica, meu querido irmão. A casa não continuará sempre assim. Tu mesma a abandonarás dentro em pouco. Nunca. Judá sorriu-se da energia com que sua irmã tinha feito essa afirmação. Um dia destes, virá um príncipe de Judá ou de outra tribo qualquer e pedir a minha querida Tirza e levará consigo para alegrar outra casa com seus risos. Que então será de mim? Tirza sorriu tristemente. A guerra é uma profissão, continuou Judá. Para aprendê-la bem, é necessário ir à escola, e a melhor das escolas é um acampamento romano. Queres lutar por Roma? Perguntou Tirza atemorizada. Também tu o receias? Sim, quero lutar por ela, para que me ensine como hei de lutar contra ela. Quando partirás? Nisso ouviram-se os passos de Amrá que voltava. Christ, disse Judá, que não chegue a suspeitar de nada. A fiel escrava trazia a refeição, que deixou sobre um tamborete. Depois esperou com a toalha no braço. Os irmãos mergulharam os dedos numa taça e estavam a enxugá-los quando foram surpreendidos por um rumor.
Prestaram atenção e distinguiram os sons de uma banda militar. Soldados de pretório, quero vê-los, gritou Judá, levantando-se do divã e correndo para fora da habitação. Num minuto já estava assomada ao parapeito de ladrilhos que rodeava o terraço do pavilhão, tão absorto que nem deu pela presença de Tirza, que encontrava ao seu lado.